Sentada horas a fio, sem se aperceber das voltas do relógio, Mariana dá espaço à memória criativa para trazer para o papel o que guardou sem ordem de propósito. O processo começa quando eu estou a andar na rua e estou a olhar para os edifícios antigos. E depois às vezes estou a andar e olho para uma porta ou para uma casa antiga e há ali qualquer coisa que me chamou a atenção. Depois fico a pensar naquilo, chego a casa e começo a desenhar, começo a fazer esboços. Tira fotografias? Normalmente não, porque eu gosto que a mente depois e a memória altera ligeiramente as coisas de como era o original, não é? E se eu tiro uma fotografia eu fico ali agarrada muito à fotografia e à imagem que está lá. A imagem que a memória retém é depois sujeita a outro crivo com uma rede infinita de potencialidades. A essência da jovem criadora, o que a define e distingue como ser humano, como artista. Eu inspiro-me normalmente sempre no universo português e na luz, nas varandas, nas janelas, nas portas, nos pequenos detalhes. E agora também fado? Sim, sim. Também fado, porque eu acho que o fado, pronto, é um elemento característico português. Gosto de pegar em elementos do cotidiano, elementos normais, e dar outra visão sobre essa inspiração. A acuidade para os pormenores da cultura portuguesa cresceu quando viveu fora do país natal. Dos meses passados na Roménia, ficou o nome da marca. Lembrei-me de repente de dar o nome de Lipscani, que é a zona central da Roménia. Achei o país muito parecido em certos aspectos com Portugal e era um nome que eu podia fazer qualquer tipo de produto e é um nome que todas as pessoas conseguem facilmente pronunciar. Mariana tirou design de moda industrial e na Holanda fez o mestrado em comunicação de moda. No estágio passou pela alta costura. Portugal agigantou-se lá fora. Quando eu estava a viver fora de Portugal, comecei a criar uma ideia assim do país. De coisas que eu tinha saudades, de coisas que eu via, do que eu me lembrava, da luz. E várias imagens começaram-se a formar na minha cabeça logo nessa altura. E quando eu voltei a Portugal e decidi começar a marca, foi essa inspiração daqueles anos que eu tive fora com que eu comecei a trabalhar. Voltou e deitou mãos ao trabalho, não bem como imaginou. A ideia da empresa própria sempre existiu, mas não para já. Mariana tem 21 anos. A situação, como se sabe, na Europa está complicada. Só que, pronto, estava à espera de começar uns anos mais tarde. Eu queria primeiro trabalhar para uma empresa grande, depois ganhar experiência e no fim ter uma marca própria. Mas como a situação estava assim, eu decidi começar logo. Decidiu e começou pelos lenços de senhora, vaporosos e com padrão único que manda estampar. Tinha uma base pequena para investir. E então pensei o que é que eu podia fazer dentro das minhas possibilidades, assim mais engraçado. E depois tive a ideia de fazer os lenços. Temos, por exemplo, este lenço aqui, que é com uma chaminé algarvia. Este aqui que é com uma fadista, que é o meu motivo mais vendido. Uma varanda e com os passarinhos, com várias janelinhas. Os quiosques de Lisboa e Lírios, varandas em pequeno. Esta é uma fadista mais da época dos anos 50. E temos as guitarras. Procurou a fábrica certa e o tecido ideal. A produção têxtil é de Guimarães e chega aos rolos que Mariana desenrola, corta e cose. Normalmente as minhas encomendas rondam entre os cerca de 20 a 60 metros. E isso dá 20 metros, por exemplo, dá para 20 lenços. É mais ou menos essa a conta. Quando eu tenho uma encomenda, eu tenho os tecidos nos rolos e corto e faço na hora para o cliente, porque é relativamente rápido o processo de fazer. É cortar e, enfim, fazer as bainhas. Até chegar às bainhas, cada projeto tem tempo próprio. Depende da exigência, do preciosismo da artista. Há desenhos que eu tenho uma inspiração e que tenho logo a imagem fixa, como foi o caso da fadista. Eu sonhei com aquele desenho. Eu desenhei no papel e aquilo em 2 dias estava todo acabado, porque eu já sabia exatamente cada pormenor como é que eu queria que ficasse. Há outros, por exemplo com o quiosque, que eu fiquei-me a debater com aquele mais de uma semana. Faço o desenho à mão, passo com uma caneta que transforma os meus desenhos em vetor. É uma forma que o computador reconhece os contornos de cada desenho, não é uma imagem estática, podemos alterar. Pinto no computador. Tenho uma palete de tecidos com todas as cores
e eu aí vou ver cada cor e olho para o ecrã e olho para as cores e vejo qual é que é a cor que se aproxima mais daquilo que eu tenho em mente. Escrevo os códigos de todas as cores e mando para ser estampado. A inspiração pedia mais suportes e Mariana avançou para as malas, de tecido de verga. Quando pensei nos produtos, pensei logo malas e lenços. Depois, entretanto, também vieram as alcofas, faço algumas por encomenda e também vou introduzir algumas novidades que ainda não mostrei de acessórios e malas para o ano que vem. A promessa está feita, a gama há de crescer e a empresa também quer. Não vê possibilidade de se juntar a uma marca já renomada e já com vínculo no mercado? Eu adoraria. Uma sensação tão recompensadora ver que as coisas que eu faço acabam por se integrar na vida das pessoas e que acabam também por fazer parte de momentos da vida das pessoas. E eu acho que isso é muito gratificante.